pregador da palavra de Deus, quando sobe aqui, sempre aquela preocupação anterior: o que é que o Senhor quer que eu fale? E havia pensado bastante já há vários dias, porque sempre me fascinou a figura da manjedoura. Por que a manjedoura? Porque um berço tão simples para o Criador de todo o universo. Mas depois a gente fica pensando: o que o Senhor, que está presente aqui entre nós, onde estiverem 2 ou 3 ou mais reunidos em meu nome, ali estou no meio deles, Jesus está aqui. O que Ele quer que eu fale? O que Ele quer que você ouça? O que Ele quer que entre no nosso coração? Então eu fiquei pensando, não tanto na manjedoura, mas em quem está dentro da manjedoura. Não o que é o Natal: panetone, assados gostosos, aquela mesa farta. É ótimo, é muito bom, e é bênção do Senhor, e faça isso, é muito bom. Mas não o que é o Natal, mas quem é o Natal. Natal não é panetone, não é uma mesa farta, não é uma árvore linda, artificial ou natural, não são luzes reluzentes brilhando no interior da nossa casa, na fachada da casa, nas árvores enormes colocadas nas praças públicas pela prefeitura. Não, Natal não é isso. A pergunta certa é: quem é o Natal? Quem é o Natal para nós? Aquele que nasceu na estrebaria, naquela fora da cidade ao nascer, fora da cidade ao morrer, rejeitado, fora da sua própria cidade de Nazaré, rejeitado pelos seus próprios irmãos, e será que rejeitado também por nós? Ou aquele que nasceu na estrebaria do nosso coração, da nossa vida, como a gente viu aqui na frente da igreja agora, os irmãos publicando, confessando publicamente que receberam Jesus na estrebaria dos seus corações e das suas vidas. Quem é Jesus? Quem é o Natal? Apenas um versículo. Lucas 2. E ela deu à luz a seu filho, verso 7, primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. E o texto continua nos falando dos pastores que estavam no campo. Um anjo que apareceu e falou com eles: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E naquele mesmo instante, uma multidão da milícia celestial faz companhia àquele anjo que estava ali sozinho, e uma luz celestial brilha em toda a escuridão ali naquela região rural, nos arredores da cidade de Belém, e uma multidão da milícia celestial. Quantos? Milhares de anjos cantando, certamente na língua grega, cantando doxa en opsistos theos, glória a Deus nas maiores alturas, glória a Deus, doxa en,
glória a Deus nas maiores alturas, cantavam, louvavam. Vão até Belém, os anjos se retiram, a estrela os acompanha, e eles vão e encontram uma criança enfaixada em panos já levados por Maria, na sua bolsa, na sua sacola, alguns paninhos limpinhos, né? Sabia que poderia precisar deles. Enrola o seu bebezinho, que nasce em parto normal, num lugar simples. Asepsia, asepsia do Espírito Santo, lugar limpíssimo. Enrola o seu bebezinho, chorando como qualquer outra criança. E aquele que uma vez disse, aquele homem, aquele jovem, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Não tinha mesmo. Seu primeiro travesseiro foram os fenos que estavam ali, que lhe serviram de travesseiro, de colchãozinho. Seu berço. Tudo isso nos mostrando, meus irmãos, que o nosso Deus nunca foi a favor da opulência, da grandiosidade, da presunção, da pretensão, do acúmulo de riquezas, do orgulho, da vaidade. Mas Ele nos oferece tudo isso para conforto da nossa vida, especialmente dos seus filhos, que sim, devem desfrutar de todas as bênçãos da vida. Elas vêm do Senhor, mas sem colocar nelas o coração. É o que o salmista diz: se as vossas riquezas prosperam, não coloque nelas o coração. O encanto da manjedoura fascina o mundo, presépios, imagens, árvores, luzes, nas casas, as ceias, guloseimas, panetones, nozes, coisas gostosas. Mas na manjedoura, uma criança recém-nascida, envolta em faixas. Quem é ela? O Senhor define essa criança naquelas palavras que um dia disse a Moisés: eu sou. Vai, Moisés, e diga ao povo que eu sou me enviou a vocês. Eu sou. Quem está na manjedoura? Eu sou o pão da vida. São expressões que enchiam o coração do apóstolo João, todas elas registradas no Evangelho de João, que as registra aos 90 anos de idade. Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Ande por mim e você nunca errará a direção. Eu sou a verdade. A verdade incomoda a mentira, mas a verdade é que nos leva para perto de Deus e para a comunhão com o nosso Deus. A mentira não cabe na vida do crente, no coração, na boca do crente. Eu sou a verdade e eu sou a vida. O Senhor não nos traz morte, Ele só nos traz vida. Eu sou a videira verdadeira, eu sou a porta. Quem entrar por mim entrará e sairá e achará pastagem. Se alguém entrar por mim será salvo, disse Jesus. João 15:1. Eu sou a porta, João 10:7. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Viverá, Marta.
Maria e Lázaro. Lázaro vem para fora. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Por quê? Porque eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Quem é este que está na manjedoura? É aquele que, atendendo àquela oração do profeta Isaías, sua última oração da sua vida, registrada no capítulo 64. Ah, Senhor, se fendesses os céus e descesses, e Jesus desceu pela primeira vez, o nosso Deus, Criador do céu e da terra, o nosso Criador, fendeu os céus, abriu os céus e desceu para morar conosco. O Criador morando com a criatura. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. É o que conclui o apóstolo Paulo no capítulo 8 aos Romanos, depois de escrever o capítulo 7, falando de todas as mazelas da sua alma e da sua luta contra o pecado. Eu sei, diz ele, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por quê? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos nós que cremos em Jesus, a vida eterna com o nosso Deus está garantida. Daqueles que me deu, é a oração dele dirigida ao Pai Celeste. Na sua última oração disse Jesus, capítulo 17 de João: eu não perdi nenhum deles, jamais o Senhor Jesus nos perderá, estaremos com ele para sempre. É por isso que precisamos aprender, meus irmãos, a viver na companhia do nosso Deus, aqui e agora, porque passaremos a eternidade com Ele. Se não gostamos de viver, de ter comunhão com Ele através da oração, da leitura das Escrituras aqui, neste mundo, como teremos prazer de viver com Ele na eternidade, se nunca mais sairemos da presença dEle? Oh Deus, coloca isso no nosso coração, coloca esse amor, essa paixão por vivermos na Tua presença, Senhor. Quem é este que está na manjedoura? Houve um dia lá no Mar da Galileia que essa pergunta foi feita pelos discípulos de Jesus: quem é este? Quem é? 3 anos já com ele e ainda não o conheciam. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este Jesus na manjedoura? Esse é aquele que veio de um alto e sublime trono para se fazer carne e habitar entre nós. Isso é o Natal. Quem é Jesus? Jesus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. E todos os personagens da Bíblia, meus irmãos, perdem o brilho diante de Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores. Todos nós aqui neste templo desaparecemos diante da significância, do brilho e da glória de Jesus que está conosco aqui e agora. Quem somos nós perante Ele? Jesus Cristo é a coroa do universo, é o cumprimento da promessa do Pai, lá em Isaías 9, que ouvimos o cântico ainda agora há pouco. É o Salvador do mundo, é maior
maior do que tudo aquilo que podemos aclamar, cantar e glorificar e louvar aqui neste templo. É maior, muito maior. O nosso louvor jamais será suficiente para alcançar toda a glória do nosso Deus. Mas todo o nosso louvor, por mais desafinado que fosse, é recebido na glória dos céus com muita alegria no coração de Deus. Jesus Cristo é Ele que coloca encanto nos cânticos que cantamos, é Ele que adoça as palavras, é Ele que peneira os pensamentos, é Ele que aquece os nossos corações quando cantamos, quando ouvimos a mensagem da palavra de Deus. Se você quer que o Senhor aqueça o seu coração ao ouvir a mensagem da palavra, da sua palavra, só Ele pode fazer isso, pelo seu Espírito. Pregador, não é nada, mas Ele pode. Jesus é a beleza de toda figura da natureza, porque foi Ele que deu forma a todas as figuras da natureza. Ele modelou todas elas. Jesus é a beleza que ilumina o artista, é o som que inspira o compositor, é o barulho uivante da tempestade, Ele é a brisa amena das noites enluaradas. É Ele, porque Ele criou e Ele faz todas essas coisas. Quem é este Jesus que está na manjedoura? Para o astrônomo, Ele é a estrela da manhã. Para o padeiro, Ele é o pão da vida. Para os perdidos na estrada da vida, Ele é o caminho. Para os que não enxergam direito os caminhos da vida, Ele é a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem é este que está na manjedoura? Para o construtor, Ele é o alicerce seguro. Para o carpinteiro, Ele é a porta. Para o médico, Ele é a cura. Para o professor, Ele é o mestre dos mestres. Para o agricultor, Ele é a chuva temporânea, serôdia. Ele é a semeadura, é a colheita farta. Para o escritor, Ele é a palavra viva. Ele é a rosa de Saron. Ele é o lírio dos vales. Quem é este Jesus? Quem é essa criança na manjedoura? Para o vinicultor, Ele é a videira verdadeira. Para o pregador, Ele é as boas novas da salvação. Porque se Ele não fizer a obra salvadora no coração pecador, o pregador, por mais bonito que fale, por mais inteligente que seja, não vale nada. Nada. Para o cansado, Ele é o descanso. Para o pecador, Ele é o perdão. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Para os perdidos, Ele é o caminho, a verdade, a vida. Para os embrutecidos, pessoas ásperas, para eles, Ele é a mansidão. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Para os arrogantes, Ele ensina a humildade. Para a igreja, Ele é a pedra angular, porque Ele a construiu. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ele é o nosso Deus vivo e verdadeiro. Ele é Jesus Cristo, o Redentor. É o que anda, como diz o apóstolo João em Apocalipse, no meio da igreja. É Ele que sonda cada coração. Quem é este? Quem é essa criança? Ele é Jesus Cristo. Ele é Deus. É o nosso Deus encarnado que desceu dos céus e veio morar com seus filhos. E isso é verdade. Jesus
Não há um panetone em nossas mesas, muito bom, muito gostoso, gosto demais de panetones, mas não é um panetone, não é uma árvore de Natal, nem mesmo os nossos cânticos bonitos. Ele é Deus, Redentor, encarnado, que nos amou infinitamente e sofreu a nossa perdição, o nosso pecado. Quem é? Quem é o Natal? Aquela descrição emocionada. Se os irmãos notarem bem aquela descrição de Jesus que o apóstolo João nos dá, começando o seu evangelho, desde as primeiras palavras, é uma descrição emocionante. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e ele vai crescendo na sua descrição de como Jesus desceu do céu, se encarnou e se fez homem e veio habitar entre nós, e depois como que aquilo se não apagasse da memória nem do coração daquele apóstolo, ele continua falando em todo o seu livro, descrevendo este Jesus da manjedoura. Era uma paixão tão grande que nunca saiu do coração dele. Quando ele viveu com Jesus, ele era jovem, 60 anos se passaram, quando ele então apanha uma pena e vai escrever o seu evangelho, a vida de Jesus, assim como ele viu, participou, esteve ao lado dele. Quem é Jesus? Essa resposta emocionante também da boca, dos lábios do apóstolo Pedro, quando Jesus mesmo faz essa pergunta: quem sou eu para vocês? Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o Redentor. Ah, Senhor Jesus, o Senhor não é um panetone, não é. Já era comemorado desde lá o Velho Testamento. Sabe o que era aquela lâmpada do tabernáculo que permanecia acesa o tempo inteiro? E Samuel tomava conta dela para não deixá-la se apagar, dormia lá no templo. Samuel, Samuel, eis-me aqui, Senhor. Ele estava lá cuidando daquela lâmpada. Aquela lâmpada era Jesus. O símbolo simbolizava a presença de Jesus, o Redentor, o Filho do Deus vivo, ali, cuidando do seu povo. Quem é este? Estava no sangue aspergido nas portas, quando Israel deixa o Egito. Estava no Mar Vermelho, abrindo o mar. Estava na água de Mara, amarga, tornando-a doce, potável. Estava na rocha, quando é ferida pelo bastão de Moisés. Quem é este? Está nessa manjedoura. Quem é Jesus? Estava na fornalha de Nabucodonosor, quando ele procura pelos jovens, mas eu vejo 4, e nós lançamos aí apenas 3, e agora eu vejo 4 pessoas andando por entre as chamas. Era Jesus com eles. Jesus nunca nos deixou, ele nunca deixou o seu povo, nunca deixou de amar aqueles que ele criou, nunca deixou de amar a sua igreja, nunca deixou de amar você, mesmo quando você estava errado. Mesmo quando você estava errado, Jesus estava te amando mais ainda para restaurá-lo na sua presença. Aleluia. Quem é Jesus? Ele estava na cova dos leões junto com Daniel.
é aquele que transforma a água em vinho, é aquele que dá vista aos cegos, é aquele que dá vida aos mortos, é aquele que cura, é aquele que salva, é aquele que santifica, é aquele que restaura, é aquele que perdoa, é aquele que promete e cumpre. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. É aquele que nos faz promessas e jamais deixa de cumpri-las. Quem é este nessa estrebaria? É aquele que do amargo faz o mel, do choro faz o sorriso, do inferno faz o céu. Porque é isso que Ele fez por nós, do nosso inferno, da nossa perdição. Ele foi ao inferno por nós, para fazer o céu para nós. Este é Jesus. Sabia? Acho que Jesus não é um panetone. Acho que Jesus não é uma árvore de Natal. Não é uma ceia farta. É aquele que viu de longe as lágrimas no rosto daquela viúva de Naim e foi até ela, dizendo a ela: não chores. Como não chorar? Uma mulher sozinha, viúva, perdeu o marido, agora perdeu o único filho, arrimo da sua família. Como não chorar? Às vezes nós colocamos as nossas mãos no ombro de alguém que está sofrendo e falamos: não chores. As nossas palavras não passam de consolo vazio, não é? Mas não as palavras de Jesus, jamais. Porque as mãos de Jesus estão sobre os nossos ombros sempre, 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 para nos confortar. Quem é esse? É aquele que mandou João escrever: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. É aquele que é mais alto do que os nossos pensamentos, mais puro do que os nossos caminhos, cuja palavra jamais volta vazia para aquele que a pronuncia. E eu sei que essa palavra não é do Hildo, não é do... Imagine, é do Senhor. Então ela não vai voltar vazia. O que ela vai fazer no seu coração, na sua vida, eu não sei. Só Ele sabe. Ao vê-lo resplandecente no rio Quebar, o profeta Ezequiel caiu prostrado no chão. Ao vê-lo no seu lugar de oração de todos os dias, Daniel também caiu como morto, diz a palavra de Deus. Ao vê-lo quando deportado em Patmos, o apóstolo João desmaiou, caiu, e a mão direita de Jesus é estendida sobre ele e o levanta. Quem é Jesus? Você quer ouvir mais? Acho que nós passaríamos a noite inteira aqui falando, não é, reverendo Diego? A noite toda. Quem é Jesus? Vamos para a conclusão? O que é que a gente pode falar como conclusão? Apenas Jesus é muitas coisas mais que a Bíblia nos revela que o pregador deixou de falar porque o tempo vai passando. Mas o importante é você e eu respondermos a essa pergunta: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus? Qual a importância que Ele tem na nossa vida? O quanto nós o obedecemos? O quanto obedecemos os seus mandamentos? O quanto nós obedecemos as suas palavras? Perdoar 70 vezes 7? Não, muito mais.
Se alguém te ferir numa face, volta também a outra. Já fez isso? Já? Ao ser humilhado, maltratado, como você reage? Com doçura, com amor? É assim que você reage? Mas é assim que ele ensinou. Eu sei que não é assim que você reage. Eu sei. Mas é assim que ele ensinou a nós reagir assim. E deixa eu dizer uma coisa. E quando aprendemos a reagir assim nas mazelas da nossa vida, você vai ver que coisa doce, gostosa a gente conquista para nós, e você nunca mais vai querer reagir de outra forma. Há uma doçura, uma coisa linda que entra dentro de nós, sempre que fazemos a vontade de Deus e obedecemos os seus mandamentos. Orai sem cessar. Quanto tempo nós oramos? Errais não conhecendo as Escrituras. Quanto tempo nós passamos lendo as Escrituras? Nossa, pastores, pregadores, quanto tem falado disso aqui, dessa tribuna sagrada, esse lugar sagrado onde a palavra do Senhor é pregada? Quanto se tem falado? Quanto tempo nós passamos? Sabe, meus irmãos, às vezes eu fico pensando que o tempo que nós passamos com Deus é exatamente na medida do amor que nós temos por Ele. Quando amamos muito uma pessoa, a gente quer estar sempre com ela, não é? Quando jovem casal marcam o casamento, ficam noivos e se casam, é o desejo de estarem juntos o tempo inteiro. Não apenas sair de casa, ir para a casa dela, ir para a casa dele, se encontrarem, fazerem um passeio, mas aquele desejo de continuarem juntos, permanecerem juntos, é que os leva ao casamento. Qual é o amor que nós temos pelo nosso Deus? O quanto nós passamos na presença dele, o quanto nós desejamos viver na presença dele. Quem é este Jesus da manjedoura? Quem é este Jesus na nossa vida? Porque não adianta, meus irmãos, cantarmos hinos bonitos aqui, cerimônias 1000 de Natal, enfeitarmos toda a igreja, se este Jesus não estiver morando no nosso coração e na nossa vida, porque é isso que Ele quer. É isso que Ele quer. Deus nos abençoe a todos nós, para que este Jesus lindo, maravilhoso, nos encante cada dia mais. Não o encanto de uma manjedoura, mas o encanto deste Jesus que lá está. Amém. Reverendo.